E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre os aspectos técnicos da 3R5, tá? É um modelo que a gente consegue vender ele com uma variedade grande de grupos, tá? Depois eu vou explicar um pouco como funciona a customização. Eu vou falar um pouco agora sobre quadro, geometria, que é o que vai manter em todas as configurações, vai manter o mesmo quadro e o mesmo guidão. Então, vou explicar um pouco sobre isso e depois eu explico um pouco o que acontece com a mudança dos grupos, tá? A 3R5 é uma bike road, freio a disco. A gente não tem ela com freio convencional porque seria mais difícil fazer a integração dos cabos, né? Então, como vocês podem ver, os cabos de câmbio e de freio passam por dentro do guidão, do guidão passa para a mesa, da mesa vai passar para dentro do quadro e não fica nada aparente aqui na frente da bike, tá? Se fosse fazer essa bike com freio no aro, por exemplo, o cabo do freio teria que descer aqui pela frente, o freio traseiro teria que aparecer alguma coisa, a integração não ia ficar tão perfeita. Outro ponto é que o mercado disco tem aumentado bastante, então a gente vê várias marcas mundiais aí, cada ano que passa estão eliminando mais os freios convencionais. A gente não tirou a bike com freio convencional da linha, a gente apenas não fez a 3R5 com freio convencional, somente disco, tá? É questão de mercado mesmo e é mais ou menos isso. A 3R5 é uma bike que ela tem molde exclusivo nosso, ou seja, ela foi desenhado exclusivamente para Soul. Então a gente desenvolveu a geometria, desenvolveu guidão, formato de guidão, formato de tubo. E depois que foi feito o molde para fazer essa bicicleta aqui, somente a gente vai conseguir produzir, tá? Então, até explicando um pouco, quando a gente vai comprar quadro no fabricante, existe uma diferença muito grande entre o molde aberto e o molde fechado. O que seria o molde aberto? É molde de showroom que a fábrica tem pronto. Então você chega lá, escolhe o quadro que você quiser e coloca o pedido. Se quer 50 unidades, 100 unidades, 1000 unidades, daquele molde que a fábrica já tem. Molde fechado é quando ele é de exclusividade de algum fabricante. Então, grandes marcas desenvolvem seus próprios quadros e só eles têm acesso àqueles quadros. O fabricante nunca vai vender um quadro desses a um terceiro, né? Então, a gente vê muita gente confundindo quadro OEM, que tem no Mercado Livre, compra na internet, um quadro OEM de tal marca, achando que aquele quadro é o fabricante que produz, que acabou vendendo um lote com defeito, um lote que a fábrica não quis, coisa assim. Então isso aí está totalmente errado, tá? O que aqui no Brasil muita gente oferece como sendo OEM, às vezes é uma cópia, tá? Uma cópia que às vezes um fabricante pegou um quadro numa loja, fez o próprio molde dele copiando o formato externo do tubo e acabou não vendendo como uma cópia. Esse é um produto falsificado que, inclusive lá na China, se a polícia pega isso, acaba fechando a fábrica do cara. Então, só para explicar um pouco qual que seria a diferença entre o molde aberto e o molde fechado. A 3R5 tem um molde fechado, então é uma bike que é só nossa, tá? Falando de geometria um pouco agora, ela é uma bike que é uma geometria neutra. O que eu quero dizer com isso? Ela arranca bem e sobe bem. Muita gente não sabe, mas o que diferencia uma bike que é realmente de escalada e uma bike de sprint é pequenas diferenças em ângulos, tá? E a altura do movimento central. Então assim, ó, essa bicicleta aqui, ela tem um desnível entre a linha do central e a linha dos eixos de 70 milímetros. Digamos que eu vou fazer uma bike agora para subir bem, uma bike escaladora mesmo, ela vai ter um pouco mais do que isso, ou seja, o central vai ser um pouco mais baixo, na casa de 72, 73. Já uma bike para sprintar, ela vai ter que ter na faixa de 68 a 65 milímetros entre o central e a linha do eixo. Por que eu digo isso? Porque o central ficando para baixo da linha do eixo, ele está também para baixo da linha da gravidade e ele movimenta para o lado oposto com que você move o guidão. Então, quando você puxa o guidão para o lado esquerdo, o central lá embaixo está movendo para o lado direito. E quanto maior for essa diferença, mais amplo fica o movimento do central quando você anda em pé, quando você movimenta a bike para os lados. Então, o que eu quero dizer? Quando uma bike tem o central mais baixo, você tem mais torque para arrancar com baixa cadência. Se o central for mais alto, você tem essa linha, ela é mais, como eu vou falar, ela é mais plana, tá? Então, o movimento que o central faz é menos amplo e você consegue colocar uma maior cadência em pé.
Então, no resumo é isso, com o central mais baixo você tem mais torque em baixa rotação e com o central mais alto você consegue colocar mais rotação em pé. Então, a 3R5 é uma bike neutra, ela arranca bem e se vira bem na subida, tá? A questão da rigidez do quadro a gente sabe que influi bastante, né? Então a 3R5 foi feita de uma forma assim que a parte de baixo dela é robusta, tá? Então a gente consegue colocar bastante rigidez no material aqui na parte de baixo para garantir que o movimento de torção lateral seja o menor possível, mas trabalhando o stay a gente consegue adicionar conforto na bicicleta. Então, ou seja, a parte aqui de baixo da bike é onde a gente coloca a rigidez lateral nela. E a parte de stay a gente consegue trabalhar de forma que absorva a vibração. Não vai amortecer, mas tira a vibração que iria direto para a coluna, né? O stay não chegando na linha do top tube também acaba dissipando vibração, porque uma coisa é você ter essa força chegando aqui no tubo, onde ele tem ainda um certo espaço para flexionar. Se o stay chega direto aqui em cima, ele está jogando diretamente a vibração que vem da roda no top tube e na base do canote onde está apoiado o teu peso. Então, assim, várias marcas estão optando por fazer esse deslocamento do stay para baixo, não é só estético, tá? Tem a função de eliminar a vibração. Com a bike nas máquinas de teste, que é o teste de resistência, de impacto que as fábricas fazem, a gente consegue ver realmente o que funciona e o que não funciona. Então, um teste que me chamou a atenção na 3R5 é uma máquina que simula a pressão que o corpo do ciclista faz no canote. Digamos assim, o canote vai estar lá na bike, ela presa no equipamento, o canote na posição que está aqui, uma corrente prende como se fosse simulando o peso do ciclista puxando a corrente para baixo. E dá impactos, como se fosse o ciclista batendo em cima do selim, né? Cada vez que o canote é puxado para baixo, o top tube levanta bastante. Então, assim, esse movimento de flexão que a bicicleta de carbono faz e de alumínio não, me chamou bastante atenção. Então, a gente consegue perceber também o trabalho que faz nessa região do quadro para absorver vibração. Então, só para exemplificar um pouco, assim, que cada detalhe da bike vai influenciar bastante no conforto, tá? Volto a falar, não vai amortecer igual uma full suspension, ela apenas tira a vibração, tá? Outro ponto importante que ajuda bastante na dirigibilidade e na rigidez na hora de arrancar e sprintar é o conjunto de mesa e guidão. Então a gente sabe que o conjunto de mesa e guidão de carbono sempre vai ser um pouco mais confortável, tá? Só que a gente tem algumas maneiras de fazer ele ser confortável e ser rígido quando tem que ser. Então no alumínio já não é possível, né? Quando a gente tem um kit todo de alumínio, ele vai ser rígido, só que ele sempre vai ser duro. Então no carbono a gente consegue aliar esse desempenho com a maciez, com o conforto, tá? No caso da 3R5 a gente conseguiu desenvolver o sistema onde os cabos passam para dentro do quadro sem que tenha que mexer na espessura da espiga. O que eu quero dizer é que algumas marcas, na hora de integrar os cabos, de passar para dentro do quadro, acabou achatando a espiga. Então a espiga tem 31,6, 0,8 milímetros de diâmetro. Eles fatiaram os lados da espiga, deixaram ela mais estreita para ter onde passar os cabos. A gente conseguiu manter uma espiga tradicional normal, apenas aumentou o diâmetro do rolamento de cima. Então o rolamento superior é maior, a espiga no mesmo tamanho, e entre o rolamento e a espiga tem espaço para descer os cabos. Então a gente conseguiu manter a rigidez que teria uma bike sem integração, tá? Outro ponto importante, o guidão ele tem uma certa quina aqui embaixo que acaba travando um pouco o movimento dele. Então apesar dele ser aero, ser achatado, essa quina aqui de baixo acaba travando o movimento. Digamos que ele, nesse formato, ele é mais rígido quando você vai sprintar ou vai subir, uma subida dura, do que se fosse um guidão redondo, tá? O tubo redondo ele é mais fácil de dobrar do que quando você acrescenta ângulos e quinas nele, tá? Falando um pouco da mesa, do ângulo da mesa, vocês vão ver que a mesa tem um ângulo de 10 graus, tá? Geralmente as bikes saem de fábrica aí com a mesa de 5, 6 graus, só que tem alguns estudos que dizem que a mesa voltada para cima, porque assim, o ângulo da direção aqui vai ter na casa de 70 a 74 graus, né? Se a mesa tiver 5, não chegou a 90 graus, então ela continua muito em pé, né? Você somar esse ângulo com o da mesa, não chega a 90, ela fica muito em pé. Se você tiver uma mesa com ângulo um pouco mais fechado,
a resposta da bicicleta andando em pé é diferente, porque ela tende a não fazer movimento lateral quando você puxa o guidão para cima para aplicar a força. Então o que eu quero dizer? A mesa com ângulo maior, ela arranca melhor. Aí você vai falar, pô, mas o meu fit como que fica? Então a gente pensou nisso e fez essa bike com o estaque um pouquinho maior, ou seja, o tubo da caixa de direção é maior do que seria, por exemplo, na nossa 3R4, que não é integrada ainda, né? Uma bike que a gente vende ela sem freio a disco, mas é um sistema diferente, onde você pode alterar a medida da mesa, tudo. Ela tem a caixa de direção um pouquinho menor. Então a gente aumentou um pouco o tubo da caixa de direção de todos os tamanhos para poder compensar com uma mesa com ângulo mais negativo, para manter essa agressividade. Então o visual também da bicicleta fica um pouquinho melhor se a mesa for plana do que a mesa um pouco elevada. São detalhezinhos que às vezes assim, a gente que está aqui por trás, a gente percebe que muda a bicicleta. Às vezes você está vendo aí a foto da bike, está achando ela legal, mas não sabe o que foi feito para compor esse visual. Então eu digo que um detalhezinho é o ângulo da mesa. Se vocês pegarem uma mesa com 5 graus, o visual não fica tão agressivo e a resposta dela andando em pé, como eu falei, é diferente, tá? A 3R5 a gente tem ela hoje em uma grande variedade de grupos, né? Então a gente tem o sistema de customização, onde você pode escolher o grafismo, escolhe a cor, escolhe selim, escolhe o grupo, escolhe roda, tá? Então a gente tem ela desde os grupos mais básicos, assim, com freio a disco, que seria o Shimano 105 da Shimano, né? E o SRAM Rival. Depois disso a gente vai ter grupo Force, vai ter o Force AXS, que é essa configuração que ela está montada aqui, tem o Red AXS, a linha da Shimano a gente trabalha com 105, tem alguma coisa de Ultegra também. Então nessa variação de grupo vai variar o peso e vai variar o preço dela também. E a questão de rodas a gente trabalha também com lightweight, trabalha com fulcrum. E aí, explicando um pouco melhor da customização, é assim, ó, a bike sai de fábrica com uma configuração básica de roda e você pode mudar. Isso aí serve para toda a linha, né? Tipo as mountain bikes, as outras roads. O preço dela que vai estar no site seria com a configuração inicial e você pode fazer o upgrade dela de roda pagando a diferença de preço. Então você vai ter lá o preço da bicicleta com o grupo que está lá, por exemplo, a 3R5 105, o preço é tal. Eu quero acrescentar tal roda, vai aumentar um pouquinho, você paga somente a diferença. Eu quero botar um selim de carbono para tirar mais umas 200 gramas aí, então você vai pagar a diferença para esse selim. Então você consegue já pegar a bike pronta, caso queira, ou se você já tem uma roda boa, quer pegar com uma roda mais simples para treinar, pode pegar ela com a configuração inicial. Então você fica aberto assim para fazer mudanças. Lógico que a 3R5 com a bike que é toda integrada, né, o guidão já é dela mesmo, né, então você fica com a opção de mudar grupo, roda e selim, né. No caso de outras bikes, outros modelos, teria mais itens para mudar, né. Outro ponto, na hora da compra, é legal já ter em mente o fit. Eu digo assim, você saber que distância que você usa de altura de selim, lógico, para saber o tamanho de quadro, mas é importante saber o comprimento que você precisa da bicicleta para poder escolher já com a mesa certa. A gente tem 5 ou 6 medidas de combinação de guidão e mesa, tá? Então, teoricamente, assim, ó, 100 mm, 110 e 120 para mesa, combinado com guidão de 400, 420 e 440 milímetros. Então isso aí já é importante você ter em mente para já comprar ela com o guidão correto, para não ter transtorno depois na hora de repintar o guidão ou alguma coisa assim, porque ele já vai todo já com o grafismo da bike, né? Então é importante ter já a medida do fit. Lembrando que praticamente todas as lojas hubs têm o sistema de fit. Então a gente tem algumas lojas com o sistema Shimano, outras lojas com o sistema IDMAT da Celitalia. Então numa loja hub você consegue fazer as medidas e chegar no tamanho certo da bike, tá? E galera, mais ou menos isso, tá? Não sei se ficou alguma dúvida aí. Tentei passar assim da parte genérica da 3R5, ou seja, o que é importante para você saber sobre o quadro. A questão de grupo, a gente atende caso a caso, né? Então, tanto na loja quanto na parte comercial aqui da empresa, a gente consegue atender dúvidas sobre o grupo.
E eu acho que da bike seria isso. Se alguém tiver dúvida aí, comenta aí que a gente vai respondendo. E isso aí, galera. Abraço.